Agora sim a gente começa o nosso bate-papo com o candidato a presidente do PT, na disputa do PT aqui no estado da Bahia, Jonas Paulo. Jonas, satisfação em recebê-lo aqui na nossa bancada do Boa Tarde Bahia. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Aliás, é uma volta, né? Eu já te vi aqui diversas vezes, eu sou ex-presidente do PT por 2 mandatos, tive de 2007 a 2014. Fui responsável até pelo melhor momento do PT na Bahia, né? Quando nós mais crescemos em prefeitos, mais crescemos em deputados federais, estaduais, em diretórios, né? E elegemos o sucessor de Wagner, o governador Rui Costa. Agora, a volta, por que se deve a essa volta? O momento nacional é um momento muito grave. E a Bahia é o centro das decisões nacionais nas últimas 4 eleições. Aqui é que passa a decisão nacional, aqui e no entorno de São Paulo, principalmente, né? E aí necessita que alguém dirija o partido com voz própria, com capacidade de dialogar com a sociedade, com os segmentos produtivos. A Bahia tem uma presença forte no agronegócio nacional e nós estamos reconstruindo o nosso parque industrial na região metropolitana de Salvador. Então, portanto, precisa um momento, vamos dizer, crucial, né, em que é bom dizer os segmentos econômicos do Sul, do Sudeste, né, capitais estrangeiros e tal, disputam a Bahia. E alguns para anular a Bahia, porque não querem que a Bahia seja o grande corredor logístico oeste-leste. Não querem viabilizar o complexo portuário de Salvador, que está na Bahia de Todos os Santos, e na Enseada Paraguaçu. Não querem viabilizar o Porto Sul. Querem levar tudo ou para o Porto de Itaqui do Maranhão, ou para o Porto de Açu, ou o Porto de Sepetiba, ou o Porto de Vitória. Então, nós estamos numa disputa importante e o PT tem que ter presença ativa para dialogar com a sociedade baiana, para dialogar com os agentes políticos, para dialogar com os agentes econômicos. E por isso, a experiência é algo necessário nesse momento. Só que só a experiência não basta. Nos tempos modernos, então eu busquei não só fazer a recolocação dessa candidatura, com essa visão de quem coordenou o plano estratégico da Bahia 2035 e está agora coordenando o 2050, mas também com a experiência da juventude, da mulher negra, que é a companheira Evelyn Coutinho, que está aqui comigo, né, acompanhando essa caminhada. O Jonas, primeiro dar as boas-vindas, né? E aproveitar para te perguntar, eu queria que você fizesse uma análise, considerando a sua saída e esse momento que o PT vive de gestão, de uma gestão que é chamada pelo grupo atual de renovação. Como é que você avalia esse período de gestão e como é que você avalia a gestão de Jerônimo Rodrigues? Bom, primeiro a renovação ela tem que ser sempre política. A renovação é de conceito, é de valores, né? É de perspectivas, é de criar esperança, é de fazer voltar a valer a fé e a credibilidade. Renovação é isso, né? E não existe renovação sem experiência. Como dizem os chineses, o povo que não cultua o seu passado não terá direito ao futuro. Essa é uma palavra dos chineses, o pensamento chinês. Então, nós temos que fazer a transição, e eu me disponho a fazer a transição. Agora, não posso negar que o presidente Lula precisa da Bahia, que o Brasil precisa da Bahia, e que a Bahia precisa ter um governo forte e que os grandes investimentos e os investimentos da agricultura familiar, bem-sucedidos, como estamos na agroindústria alimentar familiar, né? E também os investimentos de energia, de conectividade, de estrada, de portos, a transformação, certo? E a transição energética que estamos fazendo, né? Que é o líder do Brasil, isso precisa ganhar corpo. E isso tem uma trajetória. Então tem que ter quem tem essa trajetória e quem tem essa capacidade. E mais, nas economias modernas, o Estado não atua sozinho, certo? Não é por isso que não é à toa que surgiu a PPP, não é? O Estado atua em sintonia com os segmentos que fazem o PIB, ou seja, no diálogo com os segmentos que fazem o PIB. O que é o sucesso da China na
economia, é a capacidade das políticas, do planejamento, das políticas públicas do Estado dialogarem com os investidores, com os segmentos produtivos. E isso nós temos que fazer, e é isso que eu estou me dispondo para fortalecer o governo Jerônimo Rodrigues, que está caminhando nessa direção. Uhum. Eu queria só que você fizesse uma avaliação da gestão de Éden Valadares nesse período, né? Considerando que ele tenta eleger nesse momento o sucessor dele, que seria o Tássio, né? Então, qual a avaliação que você faz e o que a gestão de Jonas, junto com toda essa renovação vinda, né, com a figura de uma mulher negra ao seu lado, né, a par e passo, teria para oferecer de diferente do que Éden Valadares vem apresentando até aqui? Não, primeiro que nós fizemos uma movimentação na direção do Éden, muito mais para firmar com a candidatura a governador do PT, porque sabíamos que a eleição nacional seria decidida aqui, como foi. Né? Foram 4 milhões de votos de frente na Bahia, 2 milhões de votos de frente no Brasil. Então, nós fomos decisivos. E essa foi a operação central. Porém, a direção vamos dizer, se encastelou no poder, né? Ou seja, subiu a cabeça e não conseguiu dialogar com o partido, mobilizar os diretórios, né? Mobilizar lideranças, unificar a ação do partido, construir uma influência sobre o governo. Pelo contrário, nós viramos porta-vozes do governo, ao invés de nós termos a força que influencia o governo. O PT não pode ser uma força que recebe a orientação do governo. O PT tem que ser a força que orienta o governo no seu rumo e disputa com os outros partidos, porque nós estamos no governo de coalizão, então é um governo que está permanentemente em disputa, e a voz do PT, que é a voz dos trabalhadores, a voz daqueles que nunca tiveram vez nem voz, tem que estar presente no governo para fazer valer a sua posição. E isso não está acontecendo e nós estamos querendo. Aí eu vou voltar ao meu velho tempo. No meu velho tempo, o PT tinha voz. Então, ninguém ouve a voz do PT na sociedade baiana, em nenhum meio de comunicação, que não seja para falar o que o governo quer. Tem que falar qual é o pensamento do PT. O que o PT quer, o que ele pensa. O que ele tem que dizer aos baianos e às baianas? E o que ele tem que levar da sociedade para o governo? E não trazer do governo para a sociedade. Nós não podemos ser um puxadinho do governo, não podemos ser uma subsecretaria. Nós temos que ser uma instituição política democrática do povo da Bahia e do povo do Brasil, que se chama Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E é isso que eu me disponho. Olha, você que sintonizou agora aqui na tela da Band, no som da Rádio Band News, você está acompanhando Boa Tarde Bahia, nós estamos batendo papo com o Jonas Paulo, ele que é candidato a presidente do PT, as eleições que acontecem em julho, nós já estamos trazendo aqui esses agentes que vão ser muito falados ao longo desses próximos meses, porque é aquilo que eu sempre digo aqui nos comentários na coluna Seu Ponto, você pode gostar, você pode não gostar do PT, mas ele é um partido importante para o Estado, e as definições que vão ocorrer em julho vão, com certeza, impactar, por exemplo, a eleição de 2026. Pegando essa sua fala, Jonas, de que o PT não pode ser um puxadinho do governo, o PT não pode ser uma subsecretaria, a gente está acompanhando uma discussão já que envolve, por exemplo, chapa puro sangue, onde 3 petistas ocupariam as principais cadeiras, remetendo, inclusive, a 2002, tática carlista também, de ter ex-governadores em chapa e fazer uma chapa puro sangue também. Mas a discussão envolve a seguinte: o PT sozinho, ele vence a eleição? Como fica, nesse caso, por exemplo, de composição de chapa, o PSD, que é o maior partido da base, o MDB, que é um partido aliado? O que é que pensa Jonas Paulo nessa formatação? Olha, primeiro eu queria dizer que a prioridade 0, que é uma prioridade do país para garantir a democracia, é reeleger o presidente Lula. E em torno do presidente Lula, todas as forças políticas que acreditam na democracia e que querem a democracia. E como a Bahia é central nessa disputa, como a Bahia é estratégico nessa disputa, como a Bahia é retaguarda estratégica nessa disputa, o fundamental é a eleição de Jerônimo Rodrigues. A reeleição de Jerônimo Rodrigues. Então, para nós, o foco é a reeleição de Lula, garantindo a margem ampla na Bahia, e a reeleição de Jerônimo Rodrigues. E nós queremos, como partido, né, que aí é a nossa parte, aumentar a nossa bancada estadual, aumentar a nossa bancada federal, que, aliás, quando eu fui presidente, chegou a 10 federais e 14 estaduais. O Senado é uma casa importante para tramitar as questões
principalmente negociais e contratuais do governo. Nós temos que ter presença no Senado. Bom, se os aliados acham que estão confortáveis, certo, com uma chapa com 2 lideranças do porte que o PT oferece, óbvio, mas isso não pode ser o ponto de partida. Isso pode até ser o ponto de chegada. Chegamos a essa confluência. Mas aí, como diz o outro, tem sempre que combinar com os russos, né? Não dá para você fazer... Você que quer juntar, né? Você tem que entender quais são os interesses e os desejos de quem você quer juntar. E nós queremos manter essa aliança, ampliar essa aliança em torno de Lula e de Jerônimo, é a prioridade. E, obviamente, se formos contemplados pelos nossos aliados, já que eu esqueci meu crucifixinho do Senhor do Bonfim, você está com o seu, eu certamente, se isso acontecesse, eu irei até de joelhos ao Bonfim para agradecer a boa vontade dos nossos aliados. Você que sintonizou o rádio, agora nós estamos conversando com Jonas Paulo, ex-presidente e candidato, né, à presidência do PT, da Executiva Estadual do PT. Jonas, você fez uma rápida avaliação a respeito da postura da atual presidência em relação ao governo do Estado. E nesse meio de campo, a gente tem aí a figura do Adolfo Loyola como secretário de Relações Institucionais, fazendo esse trabalho de interlocução política, inclusive sendo bastante elogiado por causa do trabalho em relação aos prefeitos que não são necessariamente do PT, mas ampliando as bases de Jerônimo Rodrigues no interior do Estado. O que você está achando do trabalho de interlocução feito por Adolfo e, caso discorde, o que poderia ser feito diferente nas relações institucionais do governo? Olha, tem uma música que é do compositor mineiro, se eu não me engano é de Wagner Tiso, em que ele diz que vamos precisar de todo mundo para juntos vencermos a opressão. Então vamos precisar de todo mundo. Nós sabemos na política que tem as pessoas que são da velha política, Beto que vem Guedes. aqui, Beto Guedes, vem daqui, vem para lá, certo? Mas eu vou seguir dizendo, vamos precisar de todo mundo. Agora, o que nós não podemos descuidar é do centro da coligação que caminha conosco até agora. Você citou, nós não podemos esquecer os nossos compromissos com o PSD, com o MDB, com o Avante, com o PCdoB, com o PSB, e agora com o PDT, que caminham conosco ao longo do tempo. E todos que vierem sempre serão bem-vindos. E trabalharemos para que fique. Mesmo nós sabendo que tem alguns que costumam medir a temperatura e para onde os ventos sopram para poder caminhar em direção ao vento. Às vezes o vento para e eles se perdem no caminho e saem de onde deveriam ter ficado. Mas nós achamos importante todo o trabalho de juntar não só os partidos, a sociedade baiana. Eu quero setores empresariais acreditando no governo. Já temos os trabalhadores, a nossa base histórica, a agricultura familiar, os prefeitos do interior que se elegeram conosco. Lógico que eles caminharam conosco, queremos estar e vamos cuidar deles. Agora, logicamente, que quem é a família que não quer crescer, ampliar a sua força. Agora, sempre com o olho de que aquilo que disse, o Romário tinha uma frase interessante, que ele disse que quem entra por último no ônibus não pode sentar na janela, tem que sentar no corredor. Jonas, você mesmo citou aí, durante sua passagem pela presidência do partido, que foi nos tempos áureos do PT, principalmente no cenário nacional, na sucessão de Wagner, você conviveu um tempo, boa parte, com Wagner, governador do estado. Tem Rui também, que você também conviveu. Na semana passada, nós tivemos aqui o governador Jerônimo Rodrigues. Nós fizemos uma pergunta a ele sobre a eleição do PT. Luiz Felipe, inclusive, foi quem fez essa pergunta. Ele não tomou partido, não tomou lado, que disse que, por ser governador, qualquer opinião que ele desse podia provocar alguma rusga, algum tipo de atrito, e se manteve como um magistrado, um árbitro, esperando o resultado da eleição. Em compensação, nós temos outros agentes, como o senador Jacques Wagner, que tem buscado influenciar totalmente esse processo.
Diante da sua relação com Wagner, quanto governador, quanto militante, quanto filiado, a relação dele hoje como senador da República incomoda essa, vamos colocar assim, essa mão na massa de Wagner para tentar eleger um nome que é da sua, vamos colocar assim, do seu grupo, do seu campo político? Não, primeiro eu queria dizer que o líder do processo chama-se Jerônimo Rodrigues. A disputa é a disputa do governo do Estado. E ele, junto com o Lula, ele até disse que ele é menor que o Lula é que puxa ele. Esses dois é que eu não consigo dormir sem pensar que tenho que, no outro dia, trabalhar para eles. Certo? Isso é a primeira coisa. Segundo, todo filiado do PT tem direito a ter opções, né? Seja ele, né? O senador Jacques Wagner, ele preconizou essa caminhada. Ele é um precursor da caminhada e por isso tem todo o meu respeito. Aliás, eu sempre tive uma grande relação com ele. O ministro Rui Costa foi membro comigo na executiva e, aliás, um dos melhores tocadores de obra que nós já vimos aqui na Bahia foi o ministro Rui Costa, tanto que agora ele está fazendo a mesma coisa no Ministério. Então, isso não me incomoda. O que me incomoda nesse momento é o que querem os militantes. E me parece que a militância do PT, que é um partido mais autônomo, um partido com voz, um partido com musculatura, um partido com vértebras em pé e não um partido de joelho, um partido que tem caminho, que tem horizonte e um partido que está decidido a reeleger Jerônimo governador e reeleger Lula presidente, porque sabe da sua tarefa histórica e sabe também que não o faz sozinho, que sem aliança e sem nós dividirmos o lado de lá e termos aliança, nós não vamos conseguir ganhar. E por isso, generosamente, nós abrimos o coração, os braços, para abraçar os aliados e com eles construir essa caminhada. Esse é o papel do partido. Agora, eu só queria colocar uma coisa. Eu acho que o partido sozinho, ele sempre se entendeu bem. Vocês viram todas as vezes que alguém quis intervir na vida do partido, deu o desastre que deu nas duas últimas eleições de Salvador e que nós fomos fragorosamente derrotados, porque não foi o partido que gestou. Não é? Nós podemos apoiar candidatura de fora do PT. Já apoiamos o Lídice, uma vez ganhamos a eleição. Não é o problema de ser fora do PT. O problema é que, certo, a cozinha, a comida que nós vamos comer, tem que ser mexida na panela do PT, dentro da panela do PT e não fora do PT. Então, quando se tenta fazer alguma coisa com o PT, alguma intervenção de fora com o PT, isso não dá certo. Tirar candidato da cartola não dá certo. Nunca deu certo. Veja o exemplo do Acre. O Acre, o PT governou por 20 anos, teve até a prefeitura da capital, teve até 3 senadores. Mas quando os figurões começaram a querer cuidar da política e isolar o partido, tirar o partido de agente central da Constituição, o que deu? Nas últimas eleições estaduais, nós não elegemos, depois de governar, até 2016, até 2018. 20 anos governando o Acre. Nós não elegemos nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal e em 2024 não elegemos nenhuma prefeitura no Acre, um estado que já tivemos a capital e 17 prefeituras. Então mostra que o PT é um partido que o cadinho das transformações, das mudanças, se faz dentro do partido. Quem acha que de fora pode intervir e dar a ordem, certamente leva o PT à bancarrota. Salvador foi o exemplo e nós vamos reconstruir o PT de Salvador, trazendo para os petistas de Salvador o poder de decisão sobre as questões do partido na cidade, ouvindo as alianças, discutindo com o líder, conversando, mas tendo boca e ouvidos. E de lá também tem que ter boca e ter ouvidos. Aí, quando a gente conversa, fica bem mais fácil resolver. Bom, Jonas, a gente está chegando perto do finalzinho aqui, a gente tem mais 1 minuto e meio, 2 no máximo. Só destacar aqui, tem gente te ouvindo no Oeste, Benedito Porto,
né? Jonas Paulo, representante do futuro presidente do estadual do PT da Bahia. Parabéns, presidente Jonas Paulo. Acinésio, Rosilene também está aqui. Tito, Oeste da Bahia acompanhando ao vivo essa importante entrevista. Muito obrigado a você que está no Oeste da Bahia acompanhando o nosso programa. Tem uma pergunta que eu fiz para a Tasso que eu não posso deixar de fazer para você. Ela está baseada em pesquisas. E nas últimas pesquisas, as vitórias do PT foram incontestáveis, mas há um detalhe. Há um crescimento nas qualitativas no item antipetismo. Quer dizer, naquela pergunta, em quem você não votaria? Quais as estratégias, Jonas? Eu sei que em 2 minutos vai ser um desafio para você responder, mas como é que você enxerga isso e o que poderia ser feito pela executiva estadual para tentar reverter isso aqui já na Bahia? O PT voltar a ser partido. O PT voltar a ser instituição. Instituição política, instituição cultural, instituição cidadã. No momento que partido e governo se confundem, obviamente, quando qualquer governo tem algum grau de desgaste, o desgaste do governo termina se transferindo para o partido, porque o partido não apresenta a sua própria identidade, até para receber as críticas que a população tem ao seu projeto. E nós temos que ser porta-vozes da crítica do povo ao governo. Nós temos que ajudar o governo a corrigir seus rumos e não apenas balançar a cabeça e dizer que é sim e que tudo está correto, porque tudo não está bem. A eleição será muito difícil. Trump não vai deixar o Brasil em paz, certo? E não deixando o Brasil em paz é dizer, não deixará a Bahia em paz, porque a Bahia é hoje um centro da disputa nacional. E por isso o PT precisa estar forte, seguro de suas convicções, com uma estratégia clara e nítida na direção de ganhar o coração do povo baiano mais uma vez, reeleger Jerônimo e reeleger o presidente Lula. Jonas, queria lhe agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui à nossa bancada do Boa Tarde Bahia, e a gente vai acompanhar de perto essa movimentação interna, esse processo do PED, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes, a nossa turma do Oeste aí que acompanhou e de toda a Bahia, e para mim é um prazer e sempre que precisar estarei à disposição, certo? Para trocar ideias, porque com vocês também a gente aprende bastante, certo? No diálogo. Muito obrigado. Obrigado.